Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papel com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça-feira e quinta-feira, sempre às 23 horas e sempre trazendo um programa novo. Estamos ainda na TV aberta, canal 48, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. Hoje quem está aqui comigo é um cara que teve um papel importante na vida da minha empresa durante o Covid. Olha só que coisa, como é que a gente resgata alguns sentimentos que a gente teve. Parece que não, mas o direito do consumidor, ele é importante para todo mundo. Importante para quem consome, muito mais importante para quem vende. E essas instruções foram muito bem dadas na época em que eu mais precisei. O que eu achava que era uma fiscalização, na verdade foi uma grande ajuda para a gente entender o que estava acontecendo naquela época. Quem está aqui comigo hoje é meu querido amigo, Dr. Rafael Quaresma. O Quaresma é formado em Direito do Consumidor, é doutor, mestre, enfim, e dá aula. Ele é apaixonado por dar aula. Dá aula comigo lá na Unisanta, mas na Unime, São Judas, Strong. Quer dizer, é um cara que está sempre com aquele dia cheio e conseguiu uma brecha para estar aqui do meu lado. Falei certo ou não? Certíssimo. Muito Falou. bem-vindo, viu, Quaresma? Eu que agradeço, Carlão. Agradeço demais o convite aqui, te rever e É um relembrar. prazer estar com Não, você. o prazer é meu, imagina. E relembrar essa nossa passagem lá em Verdade. 2020. Veio um filme agora na minha Então, cabeça. exatamente, já não falei para justamente ser o efeito surpresa, mas naquela Boa, época você me ajudou bastante, aonde a gente passou uma fase muito difícil, verdade. aonde não tinha teste, aonde os insumos ficaram mas muito caro e algumas empresas do mesmo setor que a minha tinham a visão de cobrar o exame mais caro. E aí o Procon de Santos, sobre a sua batuta, fez um trabalho sensacional e acabou me ensinando a ver o que eu estava gastando ou não e ter um preço próprio para o consumidor. Então, naquela época que eu fui lá desesperado, Quaresma, se eu fui lá na borda, calma, Carlão, junta tudo, vamos ver aqui. Graças a Deus a gente passou lá de boa tal, mas essa visão, o Procon, eu não tinha a visão que era tão boa, tanto para quem consome como para quem vende. Claro, mas esse é o desafio, não é? Que, aliás, se potencializou lá na época da pandemia. Isso que a Exatamente. gente fez contigo, nós fizemos com outros fornecedores locais, regionais, porque era uma situação inédita, não é? E Claro, ali claro. é difícil para todos. Eu me lembro de alguns estabelecimentos comerciais que anunciaram ofertas, não é? Você Verdade. sabe, Isso aí, inclusive, isso disso, aí, isso aí. não é? E naquela ocasião explodiu ali o número de vendas de produtos com uma dificuldade de cumprimento da oferta. Nós também comparecemos enquanto órgão de defesa do consumidor, mas com o propósito de orientar o fornecedor, Muito porque legal. já naquela época, né, eu sempre brinco, digo, eu falo, não sei se isso é bom ou ruim, mas fui eu que fiquei mais tempo lá à frente do Foi, Procon, foi. 8 anos, né, de 8 anos. 2013 a 2020, Uhum. e naquela ocasião o nosso lema sempre foi o de harmonizar as relações de consumo, porque nunca é demais dizer, eu acho que é importante reforçar que só tem relação de consumo porque você tem consumidor de um lado, fornecedor de outro. É Só isso aí. consumidor não forma esse mercado de consumo e só fornecedor também não estabelece essa relação. Um precisa do outro, não são inimigos, Isso aí. pelo contrário, é importante pavimentar essa via de harmonia. O código já diz isso e o órgão de defesa do consumidor, sempre que possível, deve fomentar e implementar essa regra abstrata da lei, né, no caso concreto, como nós fizemos. E você disse que aprendeu, se a sua veia de professor é tão latente quanto a minha, Mas é na sim. verdade você não aprendeu ali, você estava disposto, não é, a ouvir e receber essa orientação, porque Claro. muitas vezes o órgão de defesa do consumidor quer assim agir, mas nem sempre de outro lado Exa temos fornecedores com a sim, tua e que postura. enxergam isso, né, Exatamente, exatamente isso. esse é o ponto. O que que houve? No final do ano a gente resolveu, foi um ano difícil, né, não tinha teste, e nós resolvemos trocar um teste por 3 quilos de feijão ou 5 quilos de arroz. O Quaresma acabou ouvindo que a gente estava trocando isso aí, ainda estava cobrando. Sabe o que ele fez? Foi lá no laboratório fazer exame.
Quer dizer, não foi, ele foi lá, Carlão, de boa, vim aqui fazer o exame e tal. Ah, então a gente não ouviu bem a sua história. O que eu te falo é que o PROCON, com certeza, é uma via que a gente tem que estar próximo assim. Tanto a pessoa que vende de novo, como a quem, logicamente, consome. Essa história que devo entrar na justiça ainda vale esse termo ou não? Olha, a justiça ela está abarrotada, né? Eu antes via e vivia essa realidade do dia a dia do Poder Judiciário enquanto advogado, tive essa boa, grata experiência por 8 anos, não é? Junto à administração pública, vendo um outro lado e trabalhando um outro viés ali do direito do consumidor, e desde 2021, início do ano, voltei para as bancas, não é, da advocacia. Lá Por sinal, eu adoro assistir. hoje, Quando eu vejo uns vídeos lá, eu acho hoje você vai ver que vai subir um vídeo lá de uma sustentação oral que foi de lavar a alma. Muito Carlão, legal, foi muito um legal. 3-2 ali num julgamento estendido. Quem é aluno meu, Mas é advogado, muito legal. sabe o que eu estou falando? Foi de lavar a alma, porque Eu adoro quase que não assistir. dá certo e deu certo Eu adoro assistir. para o consumidor. Mas o que eu te dizia, né, em relação a esse período e essa época, eu acho que talvez essa tenha sido uma marca, e uma marca que foi bem recebida pela população. Sim. E quando eu digo população, são os consumidores, mas também os fornecedores. O órgão de defesa do consumidor, quanto mais imediatista ele for, não é, mais efetivo ele for, melhor é o resultado. Isso Claro. que você disse, eu cansei de fazer, e por isso eu digo, acho que foi uma marca mesmo da gestão de ir ao local. Não é? E você, pessoalmente, presencialmente, você entende tudo muito mais fácil, e você, obviamente, consegue construir soluções em conjunto com todos os envolvidos. É muito fácil, de longe ou do gabinete, deliberar uma solução que você não sabe se aquela solução é a melhor resposta para o caso. Não é? O juiz diz muito isso. Ele fala, olha, sentenciar o processo, para mim, é fácil, mas a sentença nem sempre é a melhor solução para as partes. Exatamente. Quando as partes elas dialogam, negociam e conciliam, aquela solução é feita a 4 mãos, a muitas mãos, e seguramente será muito melhor e mais bem recebida do que uma sentença que para alguém vai ser imposta, porque a sentença vai agradar a um, desagradar a outro, ou às vezes até desagradar a todos. Então, quando nós comparecemos, falamos, eu cansei de fazer estas operações. Eu adoro assistir lá. Eu já vou rasgar uma sedona aqui. O cara é articulado, é inteligente, tem uma postura muito bem, fala muito bem. E aí você assistir lá os vídeos eu acho fantástico, às vezes, cada saída que ele dá, e ele fala algumas coisas. A gente que acabou assistindo essa semana Alexandre de Moraes versus Bolsonaro, mais ou menos um Alexandre de Moraes, não vou falar que é do bem, mas é um cara do bem mesmo assim, mas umas saídas inteligentes que, mesmo a gente não sendo da área, a gente vê que realmente funciona muito a forma com que a pessoa pensa, a postura com que a pessoa fala, e outra, uma educação assim maravilhosa, assim, sem querer humilhar alguém, mas lógico, colocando a sua postura. Eu acho direito fantástico. O direito é muito legal, não é? Eu sou assim, apaixonado, assim, entendeu? A gente fala de entrar na justiça, a gente sabe que hoje em dia eu vou... esse era o ponto, eu acabei depois não respondendo diretamente. Mas eu vou, assim, falar assim, às vezes a gente percebe, por exemplo, justiça do trabalho. Parece que o cara fala o que quiser, ele fala o que quiser. Eu joguei o lixo fora 3 vezes, eu passei pano na mesa 2 vezes, eu não tinha que fazer isso. Hoje em dia, parece que o juiz já tem uma visão diferente. Você não acha isso? Acho isso. Aliás, eu ia te dizer, justamente, eu não sou nenhum expert na área trabalhista, né? O meu escritório atua nessa área, mas eu diretamente muito pouco. Mas a percepção que eu tenho, Carlão, é exatamente igual à sua. Quaresma? Nós tivemos uma mudança de chave ali, não é? E uma mudança de postura de todos os atores ali envolvidos, do próprio judiciário, da justiça trabalhista, mas também dos advogados de reclamante e reclamado, não é? Porque antes era meio que uma loteria ali, não é? Digamos, ou a pessoa pedia o que ela achava que tinha direito, mas o que ela sabia que não tinha. E ia falar o que vier é lucro. Vamos lá, e a coisa foi mudando com a questão de recolhimento de custas, de aplicação de penalidades, que isso, na verdade, também é bom dizer, sempre existiu.
seja na CLT, seja no Código de Processo Civil, a CLT é de 43. 43. O Código de Processo Civil era de 73, é de 2015, mas tanto um quanto o outro já estabeleciam essas diretrizes. O que acontecia é que havia um certo protecionismo. Aquilo que a gente falou para o direito do consumidor, de certa forma, se aplica ao direito do trabalho. Sim, Eu digo sim. em sala de aula que são filhos da mesma mãe, porque Certo. são direitos sociais Sim. que protegem o hipossuficiente, vulnerável, ou seja, a parte mais fraca. Há um reconhecimento explícito de quem é mais fraco na relação, lá na de trabalho, o empregado, na de consumo, o consumidor. Mas dizer que o trabalhador é o elo mais fraco da relação ou o consumidor é a parte mais fraca, não significa dizer que eles estão sempre certos. É verdade. Não significa dizer que eles sempre têm razão. É verdade. Então, quando a justiça, com a mudança da legislação em 2017, 2018, começa a dar essas respostas, a coisa muda de figura. É verdade. Por exemplo, e eu digo de novo, não sou nenhum expert nesse assunto, mas do que eu vejo e do que eu pesquiso, antes, Carlão, era quase impossível você encontrar uma sentença trabalhista de improcedência. Entendi. A maioria era de procedência em parte. Às vezes procedia muito, às vezes procedia pouco, mas sempre se reconhecia algum direito. De 2018 para cá, o número de sentenças de improcedência aumentou absurdamente. Por quê? Porque mudou esse posicionamento, esse pensamento de que o trabalhador, no caso, está sempre certo. Muitas vezes ele está, mas outras ele não está. E isso passa a ser reconhecido pela Justiça do Trabalho. É legal ter essa visão, né? E ouvir isso. Ainda mais do Quaresma, eu me sinto assim muito privilegiado em poder ouvir isso. Quaresma, por que direito? Olha, engraçado isso, viu? Faz tempo que eu não conto, vou aproveitar aqui para... Essa parte você não sabe. Eu tenho pai engenheiro, mãe advogada, e quando eu prestei o vestibular, lá em 95, né, eu passei em engenharia e direito. Comecei em engenharia civil de manhã e direito à noite. Os dois? Os dois, e uma coisa não tem nada a ver malucão, com a outra. Quaresma, Embora eu tive um professor na faculdade, encontrei com ele outro dia, gosto demais, né? Professor Monerá. E você fazia onde? Aqui em Santos? Não? Eu fiz na Uniceb, que depois virou Unimes. Né? Era lá e a Unisantos. Inclusive, passei na Unisantos, passei numa faculdade do interior, a de Franca, mas era muito longe, não fui. Passei na Unisantos, como o vestibular da Uniceb naquela época tinha sido o primeiro, meus pais tinham feito a primeira turma na Uniceb, eu lá comecei e aí segui. E muitos amigos, depois dei aula na Unisantos, inclusive, muitos amigos se formaram na Unisantos nesse período também comigo, mas enfim, eu comecei engenharia civil de manhã, a engenharia era na Unisantos e direito à noite na Uniceb. E eu não fiquei uma semana, Carlão, em engenharia, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falei assim, bom, a engenharia não é para mim. Não. Eu não sei, tinha 17 anos, né? Falei, eu não sei se o direito será. Mas a engenharia não é. Então, larguei a engenharia e segui com o direito. O primeiro ano é muito difícil. Eu dou aula no primeiro ano. E eu vejo o quanto a gente precisa puxar ali dos alunos para que eles tenham essa atenção. O primeiro ano é muito generalista, né? Todos os cursos ali é mais difícil. Venci o primeiro ano, segui, me apaixonei, ali me identifiquei pelo curso e só fui ver direito do consumidor depois, porque na minha época, olha que eu fiz de 96 a 2000, já existia o Código de Defesa do Consumidor, já existia o direito do consumidor, mas não tinha a disciplina. Então eu fui estudar o direito do consumidor propriamente no mestrado e no doutorado que eu fiz depois. Legal, né? Finalmente ele tocou no assunto direito do consumidor, que será o nosso papo no próximo bloco. Segura aí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui com um papo super agradabilíssimo com o meu querido doutor Rafael Quaresma. A gente vai falar de direito de consumidor, mas antes a gente falou um pouquinho da minha experiência com ele, a vivência, um cara super legal. Sou fã do Quaresma número 0, já falo já. O Quaresma estava falando por que ele escolheu direito e por que o direito do consumidor, que eu acho também muito legal essa paixão que ele tem pela docência. Agora, entrando no direito do consumidor, eu tenho aqui 3 casos que a gente conseguiu pautar para a gente não ficar tão perdido assim, porque quando você é amigo do cara e você admira ele, o papo fica muito mais fácil, né? Afinal de contas, não tem ponto, não tem prompt, não tem nada, só eu e ele e a água aqui. E o house que eu comi que estava ardido, enfim. Quaresma, a gente viu aqui uns temas. Cruzeiro cancelado por overbooking, isso pode? Foi isso mesmo. Olha, poder não pode, não pode, Carlão? né? Não então. pode. E foi uma coisa que repercutiu, porque foi aqui na nossa região, né? Foi aqui no Concais.
um cruzeiro temático em que vários consumidores, passageiros que tinham adquirido com bastante antecedência esse pacote acabaram ficando proibidos de embarcar, não é? E aí? E a alegação era de que havia excedido o número de passageiros e, portanto, da capacidade da embarcação, o que depois virou um ponto de conflito na medida em que se dizia que a embarcação tinha capacidade para 3.750 passageiros e Passageiros. só 3.250 embarcaram, sendo que mais de 200 ficaram de fora ali, E por foram que essa barrados, conta não não é? fecha? Talvez um problema sistêmico em relação à ocupação das cabines. E aí, talvez também se tenha ali uma mudança de compreensão em relação a tudo isso, né? Porque, a princípio, todas as atenções se voltaram em relação à empresa que ficou encarregada da realização desse cruzeiro, não é? Um cruzeiro temático dos anos 80 ali, disco, enfim, e depois essa empresa acabou reportando a situação do sistema, não é? E da falta ali do cruzamento de informações, o que poderia desencadear uma responsabilidade para o armador, para o dono da embarcação. Então, é nesse pé que estava a situação. Muitos consumidores receberam como oferta ou como solução a utilização de um outro cruzeiro, também Entendi. temático, mas era, acho que, country, não é? Música sertaneja, então precisa ver se o gosto ali, não é? Geralmente quem O gosta cara de com bom de dance ou disco não gosta é, necessariamente de é, country, né? é. Era um problema em relação a isso. Mas o que chamou atenção e repercutiu muito foi essa conduta, essa prática, que é uma prática abusiva nesse modal de transporte, porque Entendi. nós temos isso com uma maior frequência no transporte aéreo. Direto, As né? companhias aéreas fazem isso, correm esse risco, aceitam correr esse Por risco, quê, hein, contando Quaresma? bom, primeiro para maximizar ali os lucros, não A é? Então, capacidade. eu tenho uma aeronave que cabe em 200 passageiros, eu trabalho com 10% a mais, sabendo que eu terei Um uma risco. falta de 10%. Então, quando eu excedo em 10%, aqueles que não vão, eu acabo acomodando com os que seriam excedentes. Se de fato aqueles 10% que eu não sei quem são, não comparecerem, a conta fecha, mas se eles comparecerem, como muitas vezes acontece, Acontece. 10% não embarcará, não é? Só que como no transporte aéreo, isso, por exemplo, acontece na ponte aérea, como você tem voos ali a cada 10, 15, 20 minutos, não há um problema tão grande como nesse caso do navio, que não havia uma outra partida com a mesma temática, né? Então um risco maior que se corre. Mas não deixa de ser uma prática abusiva, porque, em última análise, você promete algo que você acaba não cumprindo. E a lei é muito fácil. O direito do consumidor ele é muito intuitivo. É Né? direto, né? Eu posso não saber qual é o artigo, onde está, Diga, mas eu sei que, não é? Isso já dizia lá os nossos avós, enfim, aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. Então, se você prometeu determinada coisa, que é o voo das 21 horas, é o voo das 21 horas. Né? Ou se é o cruzeiro temático de disco, ou discoteca, é aquele lá que você tem que ir, enfim, coisas nesse sentido. Mas gerou essa repercussão, não pelo ineditismo da situação, mas talvez pelo ineditismo do modal de transporte utilizado, que era o cruzeiro marítimo. Quaresma, você lembra no Covid eu fazendo teste lá no Concais, antes dos caras entrarem no navio, né, Quaresma, que estava dando Olha, positivo. eu acho que você nunca trabalhou tanto, hein, Cabral? Lembra? Foi? Que loucura. Aí os caras não conseguiam ir. Festa da nona, a nona faz 100 anos, chega a van com 50 pessoas, a festa da nona. A nona na cadeira de roda, faz 100 anos, todo mundo feliz, todo mundo ali faz o teste na nona, a nona positivo. Meu Deus, Quaresma. Eu lembro. Confusão. Até porque você lembra, nós tínhamos o posto do Procon. Exatamente. Então lá também nós trabalhamos em parceria. Cada confusão que dava aquilo, Quaresma. Mas veja, isso a minha foi irmã, em 2020. coitada, a Fátima lá desesperada, o que eu faço, tal. E aí tinha a música, né, o cara que ia tocar no navio. Aí o cantor não queria fazer o teste. Tem que fazer o teste. Meu senão amigo. não embarcava. Não era não, coisa... eu lembro, isso foi em 2020. Em 2021, tinha uma resolução, não era, da Anvisa, se não me falha a memória, e você vai lembrar certamente, as companhias, né, as empresas, elas recuaram ali, porque muitas não quiseram correr esse risco de trabalhar a temporada 21-22. Exatamente. Justamente por conta do receio que se isso. instalava em relação... Bom, mas aí não pode embarcar, então seria um problema em escala, ali em sequência. E uma delas aceitou correr o risco.
E eu depois atuei muito como advogado, já nestes casos de consumidores Entendi. específicos que judicializaram, respondendo à tua pergunta do bloco É, anterior, porque não encontraram solução administrativa e havia também uma reparação que era um dano moral por conta de toda a falha, defeito no serviço prestado, né? Por exemplo, shows que não aconteceram, paradas que não tiveram. Eu isso. lembro de um Parada que não cruzeiro tiveram. que Isso era mesmo, isso mesmo. de Réveillon e simplesmente as pessoas ficaram trancafiadas na cabine, não É. teve nada, nem podiam acessar a área externa do navio e o judiciário reconheceu o dano moral, não é, para famílias ali, num montante de 30, 40, 50 mil reais. Pega ali família, o casal, 2, 3 filhos, chegava a esse montante. E trabalhando uma regra muito basilar, Carlão, que era a seguinte, olha, o risco do negócio é seu, por que que outros concorrentes não entraram nessa? Porque sabiam do risco Do que risco, corriam, né? Tanto exatamente. que muitas empresas na temporada 21-22 não operaram aqui no Não Brasil. ofereceram pacotes, não foi isso? Exatamente, e Não tinha isso, aquelas que foram depois corriam acabaram risco. respondendo por isso, que era justamente o risco da atividade, o risco do negócio que elas aceitaram correr. Isso aí. Outro caso, esse caso Ingrid Guimarães também foi overbooking ou não, Quaresma? Não, olha, ali, Carlão, Que envolve trocaram sim o ela, direito do consumidor, não é? Mas me parece que houve uma inabilidade muito grande da companhia aérea, porque era alguma coisa, na minha visão, que começou certo e terminou muito errado. E terminou trocaram errado. ela de lugar, não foi isso? Exato, mas terminou errado pela forma com que se conduziu a situação. Né? Qual era ali, para quem não lembra ou não acompanhou o ocorrido? Essa mudança de lugar. Ela estava numa classe intermediária, econômica premium ou Prêmio, plus ali, e um passageiro da classe executiva, né, que alguns ainda falam primeira classe, mas seria mesmo a classe executiva, teve um problema no seu assento, na cadeira, na poltrona. Não é? A poltrona não reclinava, na verdade ela não voltava para vertical, e não é possível a decolagem, a Sim. aterrissagem nessa posição. Então, a cadeira não poderia ser utilizada, era necessário reacomodar aquele passageiro. O que seria o mais lógico? Aquele passageiro ser reacomodado em alguma outra poltrona do avião, não é? Mas não envolver um terceiro, que no caso foi ela, porque você acabou trazendo mais um protagonista para essa situação. O problema estava entre aquele passageiro e a companhia aérea. Aí você pôs o C no meio. A hora que você coloca e fala, bom, ele está na executiva, ele vai para a econômica premium e ela vai para a econômica. Ela não quis ir e aí gerou toda aquela repercussão. Tivemos alguns outros pontos ali, né? Isso foi no dia 7 de março, dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Ela, quando pergunta ao comissário por que ela foi escolhida, ele diz que porque ela era mulher e viajava sozinha. Né? Então teve todo um desgaste, além de ser uma pessoa pública que potencializou negativamente, mas penso que corretamente, a imagem da companhia. Então, algo que começou certo, porque não podia mesmo aquele passageiro viajar na poltrona com aquela condição, situação, mas que não houve um trato ali, não houve uma forma mais adequada de corrigir. E, rapidinho, só se a gente puder aqui lembrar aquele caso de um médico, em 2017 ou 2019, que foi arrastado pelo corredor. Opa. Lembra dos Estados Unidos? De uma companhia aérea americana também, pediram para que alguém cedesse o lugar, eles fizeram uma espécie de leilão, ninguém quis ceder o lugar, eles tiraram à força um médico, aquilo viralizou nas redes, né? E o CEO da empresa ainda tentou, da companhia aérea, justificar aquela conduta, o que fez com que o preço da empresa derretesse, as ações perderam ali na ordem de milhões. Colateral, não? Na semana seguinte, os aviões todos parados. Carlão, o consumidor americano ele tem algo que o brasileiro não tem, que é o boicote. Eles se juntaram e ninguém voou. E se não tinha passageiro, não tinha avião rodando, imagina o prejuízo. Algo que, se também fosse melhor trabalhado, se resolveria muito facilmente, rapidamente e com um custo mínimo. Né? Então, como algumas medidas, se não bem pensadas, geram um efeito, um dano devastador, né, e avassalador na reputação da companhia. Eu já passei por isso na empresa, vou até falar o nome, KLM, mas o tratamento, assim, sensacional. Overbooking, era assento Economy Premium lá, olha, a gente transfere o senhor para uma executiva, o senhor fica aqui no aeroporto, a gente paga o hotel, mas tudo certinho.
Aí você acaba ficando, Claro. logicamente, mais O umas horas, tal, o tal. Carlão, muito rapidamente, a gente diz sempre o seguinte: o problema não é ter problema, é não resolver o Resolver, problema. O exato. problema faz parte, é uma Faz variável parte. que você trabalha. Agora, quando você se depara com um problema ou tem conhecimento dele e simplesmente dá de ombros para o consumidor, aí você tem um ponto de tensão. Se não havia conflito, a partir daquele momento você terá. E isso é o pior dos mundos para o empresário, em especial aqui para o fornecedor. A dica aí do Quaresma fica a dica, porque é isso mesmo. A gente tem que saber ouvir. Problema você vai ter todos os dias. Acho que de ouvir, saber atender e responder funciona muito. Às vezes, ao que parece uma reclamação, é uma sugestão muito legal. Então vale a pena a gente ouvir. Quaresma, quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Obrigado de Quem tem coração, amigo meu tem velho. tudo, Muito viu? Eu que obrigado. agradeço, uma Você é um alegria. cara assim que entrou na minha vida e mudou o meu jeito de enxergar como é que funciona o PROCON, direito do consumidor. Vale a pena a gente ler mais sobre isso. Precisando de alguma coisa, siga aí o Dr. Rafael Quaresma no Instagram, que é um cara super de fácil acesso e tal. É isso aí, cara. Nossa ideia é sempre trazer esses assuntos assim, ainda mais quando eu trago um amigo que eu admiro bastante, como o Dr. Rafael Quaresma. Para você, um grande beijo. A semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Valeu.